Olá pessoal, meu nome é Miguel Marques, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Paraíba e participo do PET Elétrico FPB, que juntamente com o PET Física, também da Universidade Federal da Paraíba, está desenvolvendo essa capacitação de Física Geral 3 para todos os estudantes de graduação que necessitam dessa disciplina como componente obrigatório, certo? Então, nessa segunda aula, vamos falar mais especificamente sobre campos elétricos, que corresponde ao capítulo 22 do livro de apoio que utilizamos para essa aula e as demais, e acreditamos que seja o livro utilizado pelos professores do Departamento de Física, certo? Então, o livro utilizado foi o Halliday, em sua 10ª edição, e volume 3, que é o livro que fala sobre eletromagnetismo e alguns conceitos de elétrica, certo? E para essa aula, trouxemos aqui as questões 11, 20 e 23 do capítulo 22 para trabalharmos um pouco sobre campo elétrico, certo? Então, nessa aula vamos apresentar 3 problemas e vamos resolvê-los. Só lembrando um pouco do que é o campo elétrico, né? Como foi apresentado no capítulo 22, campo elétrico, ele é um campo vetorial, por exemplo, um ponto, ou um corpo eletrizado, ele é capaz de produzir um campo nesse ponto P, certo? E esse campo é um campo vetorial, então ele vai ter 3 informações atreladas a eles, como o módulo, direção e o sentido, certo? Então vamos partir para as questões. Primeiramente, a questão 11, ela nos dá a informação aqui de que 2 partículas são mantidas fixas no eixo X. E a primeira partícula, ela possui carga igual a 2,1 vezes 10 a menos 8 coulombs. Então, essa daqui é a partícula 1. Por quê? Porque ele também dá a informação de que ela está a 20 centímetros da origem do eixo X, num ponto 20 centímetros. Já a partícula 2, ela contém uma carga negativa com um módulo de 4 vezes maior a carga que 1. O enunciado fala que ela está a uma distância de 70 centímetros da origem. Então, a distância da carga Q2 para a carga Q1 é de exatamente 50 centímetros, certo? Lembrando também um pouco dos conceitos apresentados no capítulo. As linhas de campo para uma carga positiva são linhas, a gente já considera um campo de afastamento. Então, as linhas de campo estão saindo da carga, certo? E para uma carga negativa, as linhas de campo estão chegando nessa carga, certo? Então, o campo ele é um campo radial, então elas não vêm somente um sentido, elas ao redor da carga está chegando, tem linhas de campo, certo? E a questão nos pede um ponto nesse eixo horizontal, no eixo X, em que o campo elétrico total seja nulo, ou seja, o campo elétrico produzido por essa carga, a partícula 1, e pela partícula 2 em um determinado ponto P nesse eixo. Para isso, denunciada a questão, já tiramos os valores de carga para a partícula 1 e para a partícula 2. Partícula 1 tem o seu valor igual a 2,1 vezes 10 a menos 8 coulombs. Já a partícula 2 é uma partícula negativa, uma carga negativa, de módulo igual a 8,4 vezes 10 a menos 8 coulombs. Então, tomando E1 e E2 como os campos produzidos pela partícula 1 e a partícula 2 respectivamente no ponto P, o ponto em que o campo elétrico será nulo será o ponto em que a componente X do campo elétrico produzido pela partícula 2 irá ser igual em módulo, certo? Ao campo elétrico produzido pela partícula 1. E aqui eu destaco a relação de que E1, que é o campo elétrico produzido pela partícula 1, vai ser igual ao campo elétrico produzido pela partícula 2. Das equações para o cálculo do campo elétrico, temos que ele é calculado pelo um coeficiente de proporcionalidade, também conhecido como constante elétrica. Normalmente o valor dele é 9
vezes 10 a 9, certo? Newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado e vezes a carga de cada partícula dividido pela distância, e que aqui consideramos d, certo? D vai ser a distância do ponto P até cada carga, ou seja, a carga a partícula Q1 e aqui até a partícula Q2, certo? Então, a essa distância de cada carga, o campo elétrico para esse ponto, o campo elétrico total desse ponto será zero, ou seja, quando o módulo do campo produzido pela carga Q1 foi igual ao módulo do campo produzido pela partícula 2. Por esse caso, com essas equações igualadas, podemos cortar os termos em comum, como é o caso da carga Q2. Lembramos que Q2, a carga da partícula 2, equivale a 4 vezes a carga Q1. Então, podemos eliminar os termos que estão iguais em ambos os lados, que é a constante de proporcionalidade e a carga Q1, ficando com essa relação. Então, efetuando os cálculos, chegamos a essa equação aqui do segundo grau, certo? E resolvendo por Bhaskara, encontramos duas raízes possíveis. Uma raiz positiva e outra negativa. A negativa não vamos considerar que estamos trabalhando com distância de um ponto ao outro. Então, a distância ela vai ser positiva, certo? E, finalizando, sabemos que o ponto P ele está a uma distância de 50 centímetros da carga Q1, certo? E a carga Q1, ela a 50 centímetros à sua direita já tem a carga Q2. Então, um campo elétrico produzido aqui não poderia ser nulo, pois essa partícula aqui possui 4 vezes mais carga do que a partícula Q1 com sinais opostos. E nos resta a calcular o campo elétrico total nesse ponto P nulo à esquerda da carga Q1. Então, como a partícula 1 está situada no ponto, a 20 centímetros da origem, sabemos que o ponto P estará à esquerda, 20 mais 30, que completa a distância de 50 centímetros do ponto P até a carga Q1. Então sabemos que o ponto P, onde o campo elétrico total nulo, está situado no ponto menos 30, a uma distância de menos 30 centímetros da origem do eixo X. Certo? E com isso finalizamos essa primeira questão. Já a segunda questão, o enunciado nos fornece duas equações que estão presentes no capítulo, que é a equação 22.8 e 22.9, que essas equações fornecem o valor aproximado do módulo do campo elétrico de um dipolo elétrico. Então, para quem não sabe, o dipolo elétrico ele é um sistema composto por duas cargas com mesmas magnitudes e sinais opostos, e elas são separadas por uma certa distância. Então, temos o dipolo formado por uma carga positiva e uma carga negativa, separados por uma distância d, certo? E aqui na enunciado ele fala que o ponto P, em que queremos calcular o módulo do campo elétrico, ele está situado a uma distância z, que corresponde a 5d do centro do dipolo. E essas cargas estão afastadas uma da outra a uma distância d, certo? Então ele aqui nos pede para calcular o valor aproximado desse módulo do campo elétrico no ponto P com a equação 22.8 e 22.9 e calcular o campo verdadeiro naquele ponto P. E ao final ele nos pede a razão entre o campo aproximado encontrado pelo campo verdadeiro. Então, só relembrando aqui, é um sistema composto por duas cargas, né? Forma um dipolo elétrico, temos uma carga positiva e uma carga negativa. Então, são cargas de mesma magnitude, ou seja, tem concentração de cargas iguais e sinais opostos. E elas estão separadas a uma distância d, uma da outra. Então, voltando aqui para as equações que o enunciado nos dá, a equação 22
0,8, ela é dada, o módulo do campo é dado por essa igualdade aqui, que corresponde a 2 vezes o coeficiente de proporcionalidade, vezes a carga, positiva ou negativa, certo? Do dipolo, vezes a distância de uma carga até outra, do dipolo, dividido por Z. Z, nesse caso aqui, é a distância do centro do dipolo até o ponto Z, como está determinado aqui ao lado. Já a equação 22.9, fazemos a substituição da carga vezes a distância entre as cargas do dipolo pela letra P. E dessa forma conseguimos calcular também a constante, o módulo do campo. Lembrando que aqui utilizamos K, que é a constante de proporcionalidade, e a constante de proporcionalidade, ela aqui está de forma simplificada, uma vez que K é igual a 1 vezes 4 π vezes a permissividade, certo? Permissividade elétrica no vácuo. Então, continuando os cálculos, o campo verdadeiro, neste ponto P aqui, será a diferença entre o campo produzido pela carga positiva e o campo produzido pela carga negativa. Ok, chegamos a essa relação aqui. O campo elétrico produzido pela carga positiva será quem? A constante de proporcionalidade K vezes a carga positiva, dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância da carga positiva até o ponto P? Será 5D, que é a distância do ponto P até o centro, menos a distância do centro até a carga positiva. Isso elevado ao quadrado. Já para a carga negativa, o campo elétrico produzido por ela será a constante de proporcionalidade vezes a carga negativa, Q, dividido pela distância da carga negativa do dipolo até o ponto P. Então, do centro do dipolo até o ponto P, temos 5D, né, corresponde a Z, mais a distância do centro do dipolo até a carga negativa, que seria D sobre 2, como está aqui ao quadrado. Então, vamos efetuar os cálculos. Primeiramente, no denominador, chegamos a essa parte da equação. Para simplificar mais ainda, vamos substituindo, vamos retirando a potência, e com isso chegamos nesse valor aqui para o módulo do campo elétrico verdadeiro. Então, com essa relação aqui, já podemos partir para o cálculo do campo verdadeiro aproximado e calcular a razão entre eles. Para o campo elétrico, para o módulo do campo elétrico aproximado, utilizando também a fórmula 22.9 e fazendo a substituição de P por esse produto, chegamos a esta equação. Será 2 vezes a constante de proporcionalidade vezes a carga, positiva ou negativa, já que eles têm a mesma magnitude, né? Vezes a distância entre cada carga do dipolo. Isso dividido pela distância do centro do dipolo até o ponto P. Aqui, a distância do centro do dipolo até o ponto P. Isso elevado ao cubo, certo? Então, realizando os devidos cálculos, chegamos aqui, como vocês podem ver, elevamos 5 ao quadrado vezes D, e logo após podemos cortar as informações iguais, como a constante de proporcionalidade aqui no numerador e aqui no denominador, e também a informação D, que é a distância entre uma carga e outra do nosso dipolo, que está ao quadrado aqui e ao quadrado aqui. Simplificando, realizando os devidos cálculos, aqui é Q de carga, podemos também cortar, e chegamos que a razão entre o campo aproximado e o campo verdadeiro, ela é aproximadamente 0,9801, certo? E com isso finalizamos a questão 20 do capítulo 22. Bom, partindo para a questão 23, a última questão dessa aula, o enunciado apresenta a figura 22.47, que está no próximo slide, e mostra dois anéis isolantes paralelos com o centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis.
o anel 1 ele possui raio R, assim como o anel 2, mas diferente do anel 2, ele possui uma carga uniforme Q1 e o anel 2 possui uma carga uniforme Q2. Eles estão separados a uma distância de 3R, ou seja, uma distância 3 vezes maior do que o raio de cada anel. E a questão nos pede para calcular o campo elétrico em um ponto P situado nessa reta que passa pelo centro dos anéis, que está situado a uma distância R do anel 1. E ele quer saber o ponto P em que o campo elétrico seja nulo, certo? E logo após, ele nos pede para calcular a razão entre a carga Q1 e a carga Q2 para esta questão. Aqui temos a figura, temos o anel 1 com uma carga distribuída uniformemente aqui nesse anel, e o ponto P, que devemos calcular, está situado a uma distância R dessa carga. Temos aqui o anel 2, que está a uma distância D, que é igual a 3 vezes o raio do anel 1. Então, como no ponto P, o campo elétrico tem que ter módulo nulo, ou seja, a influência desse anel 1 nesse ponto P tem que ser igual em módulo à influência ao campo elétrico produzido por esse anel 2 no ponto P. E aqui destaco a relação. E podemos supor que as duas cargas são iguais e positivas, certo? Uma vez que o campo elétrico produzido pelo anel 1 positivo será um campo de afastamento para cá, e o campo elétrico positivo produzido pelo o anel 2 será um campo de afastamento para cá, certo? Então, primeiramente, vamos analisar a influência de um anel carregado com carga distribuída uniformemente para um ponto P situado no eixo que passa pelo centro desse anel, perpendicular ao plano que esse anel está situado. Primeiramente, podemos logo ver que o campo elétrico produzido nesse ponto terá as componentes X e Y anuladas, ou seja, vamos supor aqui para a componente Y. Nesse caso aqui, essa componente será anulada por uma componente que esse outro segmento aqui irá produzir, certo? Então, para o eixo X e o eixo Y, essas componentes X e Y do campo elétrico irão se anular. E então, partimos para outra informação, que devido à distribuição linear em cada anel desse, o campo elétrico ele pode ser calculado dividindo esse anel em pequenas partes, para estudarmos a influência de cada pequena parte dessa no ponto P. Então, para um pequeno segmento aqui, uma pequena parte desse anel, que vamos chamar de ds, o campo elétrico produzido por ds será igual a dE. E, como sabemos, o módulo do campo elétrico produzido é a constante de proporcionalidade vezes a carga, que no caso aqui estamos considerando uma pequena porção do anel, então ela vai ser uma pequena carga, chamada de dq, dividido pela distância dessa carga até o ponto P, uma distância r. Como falamos anteriormente, graças à distribuição linear da carga nesse anel que adotamos, podemos criar uma relação entre carga dividida por comprimento desse anel, que tem uma circunferência de 2πr, e essa distribuição, essa densidade linear de carga no anel, vamos nomear de lambda, certo? Então, reorganizando essa equação, chegamos, como estamos considerando somente uma pequena parte do anel, isso aqui seria ds, chegamos que dq será igual a lambda vezes ds. E chegamos nessa relação aqui, certo? Então, como o campo elétrico produzido por esse anel, considerando esse anel como anel 1, tem somente componentes no eixo Z, pois as componentes x e y se anulam, podemos calcular o módulo desse campo produzido no eixo Z como o módulo do campo
original, vezes o cosseno do ângulo entre o eixo Z e essa componente Z, certo? Então, o cosseno desse ângulo aqui, vezes o módulo do campo total, irá nos dar o módulo do campo na componente Z. Porém, percebemos aqui que cosseno de θ ele é igual a o cateto adjacente, certo? Que é o nosso Z, dividido pela hipotenusa, que é o nosso R, a distância do ponto até o pequeno segmento de carga aqui. E com isso chegamos nessa relação aqui para o campo elétrico produzido por esse pequeno segmento no ponto P. Uma outra observação que podemos fazer é que a informação R, a distância do pequeno segmento, R minúsculo no caso, do pequeno segmento aqui até o ponto P, ele pode ser escrito como a raiz quadrada desse cateto ao quadrado mais esse cateto aqui, que também é R, ao quadrado. Fazendo essa substituição de R por raiz quadrada de 2R ao quadrado, chegaremos nessa equação aqui, que corresponde a o módulo do campo elétrico produzido por aquele pequeno segmento. Mas queremos a influência do anel por completo, então vamos integrar essa equação para compreendermos a circunferência do anel, que é 2πr, certo? Então, o módulo para o campo produzido pelo anel 1, depois que integrarmos, será igual a constante de proporcionalidade vezes a carga Q1, que é a carga total do anel, dividido por 2r ao quadrado raiz de 2. E fazendo da mesma forma para o anel 2, chegaremos na mesma informação, que o módulo do campo elétrico produzido pelo anel 2 será a constante de proporcionalidade vezes a carga Q2 do anel, dividido por 5r ao quadrado raiz de 5. Por quê? Porque vamos fazer a substituição de r, e o rzinho aqui, ele será quem? A raiz quadrada desse cateto, que é 2r ao quadrado, mais esse r aqui, que é o raio do anel, ao quadrado. Com isso, chegaremos nessa informação. Portanto, queremos calcular a razão entre a carga Q1 e Q2, para que nesse ponto aqui P, a influência do campo elétrico produzido pelo anel 1 anule a influência do campo elétrico produzido por esse anel 2. Para isso, vamos igualar as duas equações encontradas anteriormente, em que de cara já podemos cortar algumas informações em comum, como a constante de proporcionalidade, certo? O raio ao quadrado. Com isso, ficaremos nessa equação aqui. E reorganizando, podemos multiplicar cruzado, chegaremos que a razão entre a carga Q1 e a carga Q2 é de aproximadamente 0,506. Com isso, finalizamos essa nossa aula com 3 exercícios sobre o capítulo 22. Na próxima aula, vamos fazer mais 3 exercícios sobre o assunto de campo elétrico, que corresponde ao capítulo 22 do Halliday. E nesse slide aqui estão presentes as nossas redes sociais, estamos disponíveis pelo o Instagram, nos perfis @petelétrica e petfisicofpb. Também estamos disponíveis pelo e-mail e por este canal aqui, onde estamos disponibilizando as aulas. Desde já agradeço a atenção e espero vocês na próxima aula.